Continuando a falar sobre o retorno de investimento a longo prazo, o segundo conceito é o de VPL, Valor Presente Líquido, chamado em inglês Net Present Value. Tá? VPL, Valor Presente Líquido, Net Present Value, NPV. Em inglês, net quer dizer o quê? Rede de internet, mas quer dizer também fluido, líquido. Nesse caso, net quer dizer valor líquido. E present value quer dizer valor presente. Aí você me pergunta, mas Paulo, por que eu tenho que saber como se fala em inglês? E eu vou dizer por quê. Em vez de eu fazer as contas na mão ou na calculadora comum, eu posso calcular numa HP 12C, tá? Só que nessa calculadora as teclas estão em inglês, mas é fácil. Você vai utilizar as teclas FV, quer dizer Future Value, PV, Present Value e outras. Então, nós podemos fazer esses cálculos mais rápido usando a HP 12C ou usando no computador uma planilha de cálculo chamada Excel. Em muitas versões do Excel já está traduzido, mas você digita lá os comandos VP, abre parênteses, I, ponto e vírgula, menos VF e mais algumas coisas e a planilha calcula para você o valor do VPL. Tá? Tudo bem. Mas o que é o VPL? O VPL é o somatório dos fluxos de caixa trazidos para a data zero. É o somatório dos fluxos de caixa trazidos para a data zero. Paulo, não entendi. Vamos lá. Mas antes de entender o VPL, vamos entender o que é o VL, ou seja, o valor líquido de investimento. Vamos no nosso exemplo. Tá? Eu investi na data zero 100 mil em uma máquina. Na data zero, eu investi 100 mil em uma máquina. Certo? Que vai me dar 20 mil de retorno por ano. Tá certo? Depois de um ano, na data 1, qual é o valor desse investimento? Caso eu queira vender, por exemplo. O valor líquido desse investimento vai ser a diferença entre o valor inicial e zero e o que eu já tive de retorno. Então, o valor inicial na data 1 vai ser igual a menos I0 mais o primeiro retorno R1. Tá? E o retorno I0 está negativo por quê? Porque é uma saída de dinheiro. As saídas de dinheiro está aqui, ó, em vermelho, negativo. Tá? Então é menos I0. E no ano 2? No ano 2, VL2, ou seja, o valor líquido no ano 2 vai ser igual a menos I0, que é o investimento, mais o primeiro retorno, mais o segundo retorno. Tá? No caso lá, VL1 vai ser quanto? Menos 100 mais 20, que vai dar menos 80. E VL2 vai ser menos 100 mais 20 mais 20, que vai dar menos 60. E VL3 vai ser menos 40. E VL4 vai ser menos 20. E VL5 vai ser zero. Então, quando o valor líquido é zero, vai ocorrer o quê? O payback que nós vimos. Tá certo? Então aqui, vamos supor a data 1. Se eu VL1 é igual a menos 100 mais 20, que é igual a menos 80. Se a empresa vendesse aquela máquina por 80 mil, ela não teria prejuízo. Por quê? Porque dos 100 mil, ela já recuperou 20. Então, como eu calculo o valor líquido de um investimento num certo momento? O VL. O VL é a diferença, está aqui. O VL é a diferença entre o investimento inicial e os retornos. Tá? Os retornos periódicos que vão acontecer. A TRN vai ser R1 mais R2 mais RN, quantos forem. Tá, mas e o VPL? Valor presente líquido. O valor presente líquido é o valor líquido do investimento, levando em consideração a desvalorização do dinheiro. O VPL nos dá, no momento atual, uma ideia do valor que esse investimento vai ter no futuro, levando em conta uma taxa de juros dada. Então, como eu vou calcular o VPL? É parecido com o VL. O valor presente líquido é parecido com o valor líquido, só que ele tem que levar em conta a taxa de juros. Tá? Então vamos ver como é que calcula o VPL. VPL, olha, não é parecido, tá vendo? Só que você tem aqui um fator dividindo, que é o quê? Levando em conta a taxa de juros. Então, VPL é igual a menos I0 mais R1 dividido por 1 mais I elevado a 1
mais R2 dividido por 1 mais I elevado a 2, mais Rn dividido por 1 mais I elevado a N, quantos períodos forem. Tá certo? É um outro cálculo. Aí você consegue calcular isso. Tá? Vamos calcular o VPL, o valor presente líquido, na data 1, supondo uma taxa de 3% ao ano. O mesmo exemplo que nós usamos lá no payback. Tá? VPL1 vai ser igual a menos I0, que é o investimento inicial, mais R1, que é o primeiro retorno, dividido por 1 mais I elevado a 1. Vai ser igual a quanto? Então, menos 100, que está em vermelho aqui, negativo, mais 20 mil dividido por 1,03 elevado a 1. Esse valor dá quanto? Nós vimos que dá 19.410. Então, dos 100, eu estou somando 19.410, que foi meu retorno corrigido para a data atual. Tá certo? Vou ter então o valor atual, o quê? Valor presente líquido, valor atual líquido do projeto vai ser quanto? Menos 80.590. Tá certo? Então, levando em conta uma taxa de juros de 3%, se a empresa vender a máquina por 80 mil, ela vai ter prejuízo. Porque na data 1, o valor corrigido do retorno foi de R$ 19.410 e não R$ 20 mil, como no VL, no valor líquido. Por quê? Porque o VPL, o valor presente líquido, leva em consideração o dinheiro, a desvalorização do dinheiro com o tempo. Então, o que é o VPL, valor presente líquido? Como eu disse no início, o VPL é o somatório dos fluxos de caixa trazidos para a data zero. É o valor líquido do investimento levando em conta uma taxa de juros dada. Aí você me pergunta assim, Paulo, então o VPL é igual ao payback descontado? Quase igual. Só que o VPL, esse aqui, ele pode ser calculado em qualquer momento, antes de haver o payback ou depois de haver o payback. O VPL calcula quanto que a empresa está tendo de lucro ou prejuízo com o investimento naquele momento. Ou seja, no payback você fixa o retorno e calcula o tempo. Enquanto no VPL você fixa o tempo e calcula o retorno. Tudo certo, mas existe uma terceira maneira de calcular o retorno sobre o investimento, que é através da TIR, taxa interna de retorno, em inglês IRR, Internal Rate of Return. Rate quer dizer taxa, Internal Rate quer dizer taxa interna, Internal Rate of Return quer dizer taxa interna de retorno, que é a TIR. Tudo bem, mas o que é a taxa interna de retorno, a TIR? A taxa interna de retorno é a taxa de juros que faz o valor presente líquido ser igual a zero. Tá? Que zera a dívida. Aí você me diz, Paulo, não entendi. Vamos entender então. A TIR é a taxa que faz ocorrer o payback num certo tempo. O investimento vai se pagar, o valor líquido vai zerar, a dívida vai zerar. Tá? Vamos a um exemplo. Você pensa em fazer um investimento numa campanha de marketing para aumentar as vendas da empresa. Tá legal? Você sabe o valor do investimento inicial nesse projeto, tá? Você calcula os possíveis retornos anuais que esse projeto vai trazer e você fixa um prazo para você ter o retorno sobre o investimento, tá? Como está aqui, ó, I0, investimento inicial, você tem os retornos, né? E um prazo, no caso aqui de 5 anos, tá? Aí você calcula a taxa interna de retorno. Como é que você calcula? VPL vai ser igual a zero. Mas o VPL é igual ao quê? Ao somatório dos retornos menos o investimento inicial. Tá? Beleza. Aí você calcula a taxa interna de retorno, que é quantos por cento você vai ter de retorno sobre o investimento a cada ano, por exemplo. Ou a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre. Geralmente, as franquias, franchises, calculam quantos por cento o franqueado vai ter de retorno sobre investimento por ano até recuperar todo o investimento feito. É uma porcentagem, uma taxa. Tá bom? Tudo bem. Mas como eu vou calcular a TIR? Eu vou calcular assim. Então, vou calcular dali, vai ser essa fórmula aqui. Somatório de R dividido por 1 mais I elevado a N, ou seja, somado, isso aqui quer dizer somatório, é a soma dos R's, tá? R dividido por 1 mais I elevado a 1, mais R dividido por 1 mais I elevado a 2, até N vai ser igual ao investimento inicial, I0.
Tá legal? No nosso exemplo, nós tínhamos um investimento inicial de 100 mil, tá? Em retornos de 20. Então, 100 mil vai ser igual a 20 dividido por 1 mais i elevado a 1, 2, 3, 4, até 5. Tudo bem. Se eu tivesse 2 retornos, seria uma equação do segundo grau. Mais 5 retornos, como aqui é uma equação do quinto grau. Se eu calcular usando uma calculadora comum, eu só consigo usando tentativa e erro. Eu vou estimando, chutando mesmo um valor de taxa e vejo se a conta zera. Mas, felizmente, para calcular mais facilmente, eu posso usar a calculadora científica HP12C ou Excel, calculando neles a IRR. Por isso que eu falei o nome em inglês, que é a Internal Rate of Return, que é a TIR. Tudo bem? Tudo bem. Mas como eu avalio se a TIR, a taxa interna de retorno, é boa ou ruim? Assim, a TIR tem que ser maior ou igual à taxa mínima de atratividade. E o que é essa taxa mínima de atratividade? É a taxa de juros mínimas que a empresa vai querer ganhar para fazer o investimento. Vamos para um exemplo. Se o investimento no banco estiver dando 7% ao ano, por que a empresa vai querer investir em um projeto que vai dar menos, 3% ao ano, por exemplo? O investimento daquele projeto interno, dentro da empresa, tem que dar um retorno maior ou igual à taxa externa oferecida pelo mercado, que é a TMA, taxa mínima de atratividade. Então, o que a TIR é? A TIR é quantos por cento ao ano a empresa tem que ganhar para zerar o VPL, ou seja, para ocorrer o payback, para ocorrer o retorno sobre o investimento. Tá legal? E todos esses cálculos que nós vimos servem para quê? Para avaliar se é bom ou ruim investir naquele projeto que nós estamos avaliando. Tá? Através do payback, nós calculamos um prazo de retorno. Através do VPL, nós calculamos o retorno, o valor do retorno num determinado momento. E através da TIR, nós calculamos quanto por cento nós temos que ter de retorno a cada período. São maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, que é avaliar o investimento. Tá legal? Vamos abrir parênteses para falar sobre o VPL na perpetuidade. Que é o quê? É o VPL se os retornos forem perpétuos, ou seja, se os retornos for sobre aquele investimento durarem para sempre, infinitamente. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o valor líquido do investimento vai aumentando, mas vai aumentando cada vez menos até chegar a um valor máximo, que vai ser o VPL máximo daquele investimento. Tá? Então nós vamos ter VPL igual a somatório dos retornos dividido por 1 mais i elevado a infinito. Então nós vamos ter que o VPL vai ser igual ao retorno dividido pela taxa menos o investimento inicial. Tá? Vamos a um exemplo. Um investimento inicial de 180 mil, tá? Com retornos de 15 mil a uma taxa de 10% que dá 0,1. O que vai acontecer? O VPL máximo vai ser igual ao retorno dividido pela taxa menos I0, que vai ser igual a quanto? 15 mil dividido por 0,1 menos 180 mil, que vai ser igual a 150 mil menos 180 mil, que vai dar menos 30 mil. O que vai acontecer então? Vai ocorrer o VPL na perpetuidade, tá? Isso aí vai diminuindo, esses retornos vão diminuindo até chegarem a zero e se chegar ao VPL máximo, tá? O valor líquido máximo daquele investimento, o resultado, ou seja, o lucro máximo que aquele investimento pode dar, tá? Então, o VPL máximo, o lucro máximo possível de obter, vai ser igual a isso aí, tá bom? VPL vai ser igual a R dividido por I menos I0, tá? No caso aqui, vai ser menos 30 mil. Vai ser negativo em 30 mil, um prejuízo de 30 mil, tá? Nunca vai chegar a um lucro nesse exemplo aí, tá bom? Então, gente, eu espero ter facilitado o entendimento sobre esse assunto. Mandem, por favor, comentários e sugestões. Se você gostou, curte e dá um like aí embaixo, tá legal? Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.